Então vamos para a Bíblia, vamos para a palavra do Senhor, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 22, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, e nós estamos pensando alguns capítulos no que se refere ao desenvolvimento natural da igreja. Então nós estamos agora no capítulo 4, pode baixar só um pouquinho o meu retorno, por favor, Rogério, obrigado, viu? Obrigado, ótimo, obrigado. Diz assim em Atos capítulo 4: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos por estarmos na casa que nós chamamos casa de oração, que nós oramos em nome de Jesus e algo lindo acontece.
acontece a glória manifesta do seu Espírito no nosso meio, acontece a adoração ao nome do Senhor, acontece a exposição da palavra do Senhor. Nós queremos apenas repetir, Senhor, essa mensagem que tem ecoado e reverberado ao longo da história. E pedimos que o Senhor, nesta tarde, início de noite, que o Senhor estabeleça uma atmosfera que só o seu Espírito é capaz de fazer. Nenhum homem é capaz de gerar um ambiente que possa convencer o homem do pecado, convencer-nos, ó Deus, de que a glória é do Senhor, que o louvor é do Senhor. E nós queremos agora experimentar isso, experimentar a dadivosa mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Assim como o Senhor tem soprado o seu Espírito no meio da igreja, sopra neste lugar, Senhor, e ilumina a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aumenta um pouquinho. Dois grandes e impactantes discursos pregado pelo apóstolo Pedro, com assistência do apóstolo João. Dois discursos, sermões, que gerou um impacto poderoso no seu tempo. O primeiro discurso aconteceu exatamente após o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Todos ficaram atônitos, e diante daquele derramado Espírito Santo de Deus, eles começaram a perguntar, ou melhor, interpelar: estão bêbados? Estão ébrios? Alguns aceitaram essa mensagem. E Pedro se levanta e prega o sermão mais poderoso do ponto de vista evangelístico da história. Não somente do ponto de vista evangelístico, mas do ponto de vista cristocêntrico. Ele prega sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus e o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E todos ficam impactados e eles interpelam dizendo: o que faremos, irmãos, diante desta palavra? E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Cerca de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Cerca de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o primeiro discurso. E a igreja está crescendo, e a igreja está avançando. Ela sai do cenáculo, ela vai para as ruas, e ela chega no templo. E ali nós já tivemos a oportunidade de expor sobre a cura potentosa, miraculosa, de um coxo de nascença, que ficava à porta famosa do templo. E Pedro se aproxima daquele homem que há 40 anos vivia sob o espectro daquela enfermidade, e aquele coxo, estendendo as mãos, pedindo uma esmola, e ele diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele levanta e anda, e há um movimento
de perplexidade, e todos ficam ali também perplexos e atônitos. E aí vem o segundo discurso de Pedro. E esse discurso tem o mesmo conteúdo, a mesma substância, a mesma essência. Ele prega sobre a vida de Cristo, ele prega sobre a morte de Cristo, ele prega sobre a ressurreição de Jesus, ele prega sobre a exaltação de Cristo, e ele prega sobre o senhorio de Cristo. E o capítulo 4, versículo 4, fala exatamente sobre isso. A partir do versículo 2, dizendo de que aquela mensagem foi tão poderosa, porque todos ficaram envolvidos naquele clima, daquela cura maravilhosa, que cerca de 5.000 pessoas se rendem a Jesus. E a Bíblia é bem específica, diz 5.000 homens, cerca de 5.000 pessoas são acrescidas. E a mensagem é a mesma. E a igreja está avançando. A igreja está se alegrando, o crescimento é notório, é exponencial. O estilo de vida, a maneira de caminhar, a maneira de compartilhar, a maneira da coinonia, a maneira como eles expunham as doutrinas de Cristo, a doutrina dos apóstolos, tudo isso fazia com que as pessoas se sentissem extremamente envolvidas, levadas por esta mensagem, porque esta igreja era uma igreja empática, uma igreja simpática, atraente, e essa igreja começou a avançar. Mas aí no capítulo 4, nós encontramos a primeira perseguição. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre igreja sob perseguição. A igreja sob perseguição. E eu quero que você vá para o texto, para que a gente entenda toda essa dinâmica, onde nós chegamos nesta abordagem, no capítulo 4. E o capítulo 4 começa falando sobre isso, porque eles estavam compartilhando, ministrando ao povo, e aquele povo estava alvoroçado, eles estavam encantados, eles estavam celebrando, porque aquele coxo tinha sido curado, e a pregação foi contundente, e as pessoas começaram a celebrar, a agradecer a Deus, louvar a Deus, e naquele movimento, no pátio do templo, surgem então os religiosos para saber o que estava acontecendo. E a Bíblia fala sobre isso, no versículo 1, dizendo que os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. É interessante isso, porque quando eles perceberam que havia um tumulto e algo estava acontecendo, os sacerdotes, os religiosos vão observar aquilo, e também o sacerdote do templo, ou o chamado capitão do templo, que era a segunda pessoa do sumo sacerdote, que cuidava da segurança, e ele quer saber o que está acontecendo ali. E aí eles começam a perceber que são aqueles mesmos que continuaram a pregação do Nazareno, que há 7 semanas tinha sido crucificado, que não chegou a 60 dias, eles acharam que com a morte daquele Cristo do Nazareno, de Jesus, tinha abortado, tinha acabado esse evento que estava acontecendo do crescimento dos cristãos, ou melhor, daqueles que foram cristificados a partir da experiência com Jesus. E eles dizem: não, de novo não, vai começar tudo de novo.
Porque agora eles estão falando de que esse Cristo, que foi crucificado, ressuscitou e curou esse coxo. Irmãos, se tem uma coisa nesse texto que suscitou ira no meio dos religiosos, principalmente dos sumos sacerdotes e dos saduceus, foi a palavra ressurreição. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Então aquilo para eles foi uma bomba. E mais ainda, esse povo começou a adorar, começou a glorificar, e a Bíblia diz que aqueles que aceitaram a Cristo, no versículo 4, subiu o número de homens a quase 5.000 pessoas. Então essa igreja está nessa dinâmica. E aí então eu creio que a primeira perseguição que acontece na caminhada da igreja, essa igreja que avança, essa igreja que está caminhando, é uma perseguição religiosa. É uma perseguição cheia de religiosidade. Então, quais são as características que a gente pode encontrar na perseguição que aconteceu para esses primeiros cristãos, sendo a primeira perseguição deflagrada contra aqueles que foram chamados de os do caminho, os pescadores, aqueles que são chamados de discípulos do Nazareno. E o texto é muito interessante, porque me parece que há aqui 3 ações que caracterizam essa perseguição. A primeira está exatamente no versículo de número 5, que diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote, versículo 6, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. A primeira característica de uma perseguição que a gente pode perceber nesse texto é que houve uma intimidação, uma grande intimidação, quanto ao progresso do Evangelho. Eles não podiam fazer nada contra os discípulos, Pedro e João, porque eles já tinham ultrapassado a hora 9 naquele dia. Já tinha acontecido o segundo sacrifício. O ocaso do dia já estava acontecendo. 6 horas estava chegando, então eles disseram: vamos prendê-los, e amanhã, no outro dia, vamos interrogá-los. E a primeira coisa que acontece aqui é que eles se ajuntam enquanto sinédrio. E é interessante porque é muita gente para pressionar, para intimidar 3 pessoas, Pedro, João e o coxo, ou melhor, aquele que era coxo. Então se reúnem os sacerdotes, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, autoridades, os anciãos e os escribas, ou seja, aqueles que eram versados na lei, aqueles que detinham o poder de compreender só a lei, que eram os saduceus, que era o Pentateuco, aqueles que tinham o poder de prender, que era o capitão da guarda, o segundo da linhagem do sumo sacerdote, que era um sacerdote também, aqueles que eram revestidos de autoridade. Toda essa gente se reuniu para intimidar, para pressionar, para oprimir esses 3 homens. Me parece que uma das características de uma perseguição é exatamente a intimidação. Quando a igreja começa a avançar, quando a gente começa a viver o Evangelho, quando a gente começa a experimentar a graça de Deus, me parece que nesse momento surgem os inimigos para intimidar, para fazer você se tornar uma pessoa tímida, no sentido de ter medo, ter pavor, ter insegurança, e é assim que se apresenta esse texto. Mas há um segundo aspecto que me chama, que além da opressão,
da intimidação, eu percebo nesse texto também, no versículo 6, algo que é sobre uma tradição. A tradição legalista, versículo 6 diz: com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, eram exatamente aqueles que tinham o poder da tradição. Uma tradição legalista, que impõe, que despersonaliza. E se tem algo que nós estamos vivendo hoje, é que muita gente está evocando uma tradição dentro da fé cristã legalista. Ou seja, capaz de despersonalizar, capaz de impor conceitos e preconceitos estabelecidos, sem que as pessoas vivam em liberdade no Senhor. Me parece que a gente está vivendo um tempo assim, onde as pessoas estão colocando as pessoas numa caixa, querem encaixotar, querem fazer uma envelopagem, e elas têm que ser dessa maneira. Só pode levantar a mão. Se não levantar a mão, não acontece nada. Ou então só pode braços cruzados. Não pode haver palmas. Não pode haver orações. Não pode haver esse tipo de oração. Não pode acontecer manifestações de dons. Não pode acontecer nada, irmãos. Nós estamos vivendo uma tradição legalista, anglo-saxônica, uma coisa imposta muitas vezes, que não reflete a liberdade que nós temos em Cristo, porque aqueles que são de Cristo Jesus, Cristo já nos libertou. Então nós não devemos viver do Evangelho encaixotado dentro de um escopo, um invólucro, achando de que isso é vida cristã. Vida cristã, irmãos, é nós vivemos segundo o Evangelho, e viver segundo o Evangelho é viver crendo de que é o Senhor que conduz nossas vidas para a sua glória. Mas há um terceiro elemento que me chama a atenção, que está no versículo de número 7, que diz assim: e pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder e em nome de quem fizeste isto? Que é a questão da confrontação. A religiosidade muitas vezes nos intimida. Muitas vezes ela nos oprime, muitas vezes ela gera esse sentimento, mas também tem o confronto. Em que poder, que autoridade vocês estão aqui, falando o que estão falando, dizendo o que estão dizendo? Quem mandou você aqui? Pedro, João, que autoridade vocês têm para ficarem falando aqui em nome de Jesus? Que autoridade você tem de pregar o Evangelho? Que autoridade você tem de viver um cristianismo verdadeiro, autêntico, sadio? Ei, você que tem sido acachapado, tem sido muitas vezes despersonalizado, tem feito com que você, como cristão, muitas vezes se sinta meio que até com vergonha, e muitas vezes tímidos, e muitas vezes até inseguro de saber, de falar, de compartilhar quem você é. Vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão nos oprimindo, porque a gente não pode mais falar o que a gente é, a gente não pode dizer o que a Bíblia diz, a gente não pode falar mais sobre pecado. Então, quando a gente fala sobre pecado de homossexualidade, de homossexualismo, me parece que isto é uma palavra completamente fora do contexto e não é politicamente correto. Me parece que a palavra adultério, ela não tem mais sentido, porque tudo se relativizou, então não tem mais sentido isso. Parece que a gente falar sobre vida com Deus, intimidade com o Senhor, isso é coisa do passado. Falar sobre santidade é coisa do passado. Então me parece que há uma perseguição velada, há uma apologia, uma mensagem velada, subliminar, onde nós estamos nos acomodando a isso, estamos nos conformando com isso, e estamos aceitando muitas vezes isso, e a igreja tem ficado como se estivesse até mesmo refém desta
desse mundo e dessa prática mundana e desse pensamento ideológico, filosófico, existencialista, provocado pelo mundo e tem adentrado dentro da igreja, e nós, os jovens, os adolescentes, as crianças, estão sendo muitas vezes ensinados numa pedagogia do medo, do sentimento da indiferença, sem querer mais saber das coisas do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, isso não é verdade. O que nós fazemos não é em nome de alguém qualquer, não é o nome de uma pessoa, não é o nome do presidente da república, não é no nome de alguém que tem um certo poder sobre as outras pessoas, não. O que nós estamos falando e o que nós estamos pregando e o que esses homens estavam pregando era no nome de Jesus, que levantou um coxo de nascença pelo seu poder. É pelo nome de Jesus que nós falamos, é pelo nome de Jesus que nós declaramos de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é para hoje, para nossas vidas, em nome de Jesus. Então a grande questão aqui é como reagir como igreja, como reagir diante disso tudo como igreja. E aqui esse texto me ensina algumas verdades. São tantas, mas eu quero pensar algumas verdades. E a primeira verdade que a igreja precisa responder, contra-atacar, se posicionar, é que ela precisa viver nesse tempo de perseguição velada que nós vivemos hoje, e principalmente uma igreja precisa buscar a plenitude do Espírito de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e o versículo 8 fala sobre isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então, se a gente quer reagir a essa realidade, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o transbordamento do Espírito. Se nós queremos nos contrapor a esse mundo que tem adentrado dentro da igreja, nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo, e esvaziar-nos de nós mesmos, da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa altivez, da nossa pretensa intelectualidade, da nossa pretensa retórica, e quebrar tudo isso e falar: Senhor, tudo isso que o Senhor me deu é para que o Senhor me use, e para que o Senhor me use eu me esvazio de tudo e quero ser cheio do Teu Espírito. Então é hora da igreja falar sobre enchimento do Espírito, sim. É hora de nós nos quebrantarmos. É hora de colocar o joelho no chão e a boca no pó e confessar pecados. Sabe, irmãos, esta pregação não é uma pregação agradável e palatável a muitos gostos, a muitas pessoas hoje. As igrejas estão sendo cheias e lotadas por uma mensagem da prosperidade, de que o milagre é que salva. Milagre não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo, o Senhor dos milagres. Aí sim, Ele realiza milagres no nosso meio, mas a salvação, ela é dada única e exclusivamente pelo Senhor. A salvação vem de Deus. Segunda lição que me ensina esse texto sobre como reagir diante da perseguição, a igreja foi chamada a proclamar o Evangelho. A igreja foi chamada a proclamar o Evangelho. Versículo de número 10 me chama a atenção. Diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja precisa e está sendo chamada a proclamar o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Há uma inversão de valores no reino de Deus hoje, no meio da igreja evangélica.
A gente hoje, que se quer encher a igreja, coloca uma placa na frente dizendo: aqui nós temos desencapetamento total. E enche. Se falar que aqui tem cura de todo tipo, enche. Eu creio que aquele texto, quando o Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus disse isso, eu creio que esta mensagem é uma mensagem profética, uma mensagem que cura assim depressão, de angústia, de dor, de lutas, tira o peso, tira o fardo. Essa mensagem é uma mensagem, sim, e ela é real, mas a essência dessa mensagem era, Jesus está dizendo: vocês estão cansados de religião, vocês estão cansados dessa tradição legalista, vocês estão cansados de ficar completamente debaixo de um jugo, de um peso grandioso. Olha aqui, saia dessa, viva a liberdade, porque eu sou o teu libertador. Eu penso que é isso que a gente está precisando hoje. Eu não sei se você está cansado, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de ouvir coisas do lenço que cura, sal que tempera a tua vida para o resto da vida. Eu não sei se você está, mas eu estou cansado disso. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não consigo mais ouvir isso. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não tem feito grandes coisas no nosso meio, milagres lindos, como o pastor Zé João falou aqui, milagres do Senhor, Deus está fazendo sim, mas o centro da igreja é Jesus Cristo, irmãos, não é o homem, o homem não é o centro, não é o apóstolo tal, não é o bispo tal, não é o pastor tal, não são essas pessoas que são o centro de radiação da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Ele está no centro da igreja, tudo se converge para Ele, e nada sem Ele pode acontecer. Ele traz tudo à existência. É Jesus, irmãos, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é o Evangelho, sabe? Um grande pensador cristão chamado C.H. Dodge, ele desenvolveu um conceito teológico chamado a teologia querigmática. Querigma significa proclamação. Então, ele diz que a igreja precisa olhar para as Escrituras e ver o querigma, a proclamação. E a proclamação é essa: Jesus Cristo esteve no nosso meio, Ele morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele há de vir para julgar vivos e mortos. É este querigma que a igreja precisa pregar. Então, quando a gente se reúne aqui, a gente tem que sair daqui com essa sensação de que nós ouvimos uma palavra, que Cristo Jesus é vida, que Ele ressuscitou, Ele não está morto, e de que Ele é exaltado entre todos os povos, e um dia nós estaremos junto com Ele na glorificação, aleluia, exaltando esse Deus poderoso. E aí sim tem sentido de você pegar esse convite do musical Paixão pela Vida e falar assim: vai acontecer isso aqui, nesse musical, vai acontecer isso, porque esse musical está falando sobre a vida de Jesus, está falando sobre a morte de Jesus, está falando sobre a ressurreição de Jesus, está falando sobre a exaltação de Jesus, e está dizendo que Ele é o Senhor, e só Ele pode salvar a pessoa, só Ele pode salvar a sua vida. Querido, é esse Jesus que Deus quer fazer na sua vida, algo maravilhoso, mudar a história da sua vida. Jesus tem esse poder, e hoje você pode se render a Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Você crê nisso? Muito bem. Versículo 13: buscar a plenitude do Espírito, proclamar o Evangelho. E o terceiro, viver o estilo de vida de Jesus. É isso que nós temos que fazer nesse tempo de perseguição. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Me chama a atenção duas expressões aqui. Primeiro, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Reconheceram que esses dois homens, Pedro e João, eles haviam estado com Jesus. A igreja está sendo chamada a viver o estilo de vida de Jesus. De Jesus. Estes homens reconheceram que esses discípulos falavam como Jesus falou. Andaram como Jesus andou. Eles reconheceram que ali estava o DNA de Jesus na vida deles. Será que hoje a gente pode dizer isso? Será que a gente está andando como Jesus andou? Será que a gente está falando como Jesus falou? Será que as pessoas estão reconhecendo em nós de que nós somos do Senhor? Será que as pessoas estão vendo em nós aquilo que Pedro fez, estendeu a mão, pegou pela mão este homem e disse, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda? Será que a gente está fazendo isso? Mas eu fico feliz quando eu vejo Deus fazendo coisas lindas no meio da nossa igreja, levantando homens e mulheres, levantando pessoas que estão estendendo as mãos aos aprisionados, que estão estendendo a mão para os andarilhos da vida, os moradores de rua. Há uma revolução acontecendo no meio da nossa igreja. Vou repetir, há uma revolução silenciosa acontecendo no nosso meio, porque Deus está levantando essa igreja para fazer diferença e diferente como igreja em Manaus e no Amazonas, em nome de Jesus. Tudo que se é dito aqui, quando se pensa no reino, a igreja diz, estamos juntos. Viver estilo de vida de Jesus. É hora da gente começar a pensar nisso. É hora da gente começar a dizer, eu quero pensar como Cristo pensou, eu quero sentir como Cristo sentiu, eu quero falar como Cristo falou, eu quero andar como Cristo andou, eu quero viver nessa dimensão. Sabe, contra a perseguição, nós temos que estabelecer um limite, e o limite é estilo de vida cristã. Não como o mundo vive, mas como Cristo vive e reina e quer que vivamos. E finalmente, quarto, essa igreja é chamada a responder à perseguição, quando ela busca a plenitude do Espírito, quando ela proclama o Evangelho, quando ela vive o estilo de vida e quando ela busca revestir-se de autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Versículo 20 diz assim: pois nós não podemos deixar, 18 a 20, perdão. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Acontece uma cena aqui. Eles ouvem a palavra desses dois apóstolos, refutam, ficam em silêncio,
mando eles saírem do lugar, e só o Sinédrio, 71 anciãos, líderes religiosos, vão discutir o assunto. Eu não sei como foi que Lucas soube dessa narrativa, desse interstício, desse intervalo do diálogo dos religiosos. Eu só creio numa coisa: alguém desse Sinédrio se converteu e contou essa história para Lucas. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: os caras não sabiam o que fazer com vocês, não sabiam, e ficaram calados, e a única coisa que eles disseram é o seguinte: vamos dar uma batida nesses caras, dar uma pressão, e vamos liberá-los, porque não temos acusação contra eles. E foi isso que aconteceu. Olha, vocês têm que parar de falar de Jesus. Olha aqui, você tem que parar de testemunhar que você é um cristão. Você tem que parar de ficar falando e compartilhando de que você é de Jesus. Você tem que fechar a porta do teu grupo familiar. Para com esse negócio. Isso aí não leva a nada. Você tem que acabar com essa ideia de uma igreja que quer expandir e alcançar pessoas lá no interior. Ou então alcançar pessoas através dos nossos familiares que se multiplicam, que se desenvolvem aqui na cidade, missão urbana. Parem com isso. Nós não podemos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. A igreja presbiteriana de Manaus não pode parar de avançar, não pode parar de anunciar o evangelho da graça, não pode deixar de anunciar o evangelho da misericórdia, não pode deixar de proclamar que em cada casa há uma igreja e que cada membro é de fato um ministro da proclamação do evangelho. A igreja não pode deixar de fazer isso, sabe por quê? Porque é obra do Espírito de Deus, é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que busca Deus, uma igreja que quer viver para Deus, uma igreja que experimenta a presença do Senhor e que se reúne aqui para adorar a Deus. Então, contra a perseguição, revista-se de autoridade espiritual. Essa autoridade, quem deu foi Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sejam minhas testemunhas. Façam discípulos a todas as nações. E saiba de uma coisa: vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está com você, meu irmão, minha irmã, todos os dias. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está com você. O Emanuel, o Deus conosco, está com você. Então creia nisso. A sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você tem buscado de Deus, o Senhor está com você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe de uma coisa? Agrade a Deus, Ele está com você e Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida e lhe dará vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. O texto termina dizendo: a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a exaltação é de Deus, tudo é para Deus. Então a igreja é chamada a exaltar a Deus, a exaltar a Deus, a exaltar a Deus, a exaltar a Deus. Eu e você fomos chamados a isso. Uma igreja cheia do Espírito de Deus, que resiste, uma igreja que vive o estilo de vida de Jesus, uma igreja que proclama o Evangelho, e uma igreja que adora a Deus, exalta a Deus, uma igreja que vive para a glória de Deus. Vamos orar.
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque sob tantas as perseguições, e muitas vezes perseguições veladas, perseguições que nós não percebemos com os olhos naturais, mas elas existem. Perseguições no mundo espiritual, perseguições contra irmãos e irmãs que estão aqui hoje, que muitas vezes são vilipendiados pela caminhada e por se declararem cristãos. Senhor Deus, a minha oração hoje aqui é que o Senhor honre cada um deles e os abençoe, no nome santo de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje, Senhor, crendo de que o Senhor é conosco, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, Senhor. Que seja assim, Senhor, e eu abençoo a Tua igreja, em Teu nome, Senhor, para que vivamos nesse tempo, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.